Olá, meu nome é Clécio Silva, eu sou consultor de soluções de Analytics da Tíbico e hoje eu irei mostrar para vocês como fazer a instalação do Tíbico Data Virtualization. Para quem não conhece, o Tíbico Data Virtualization é a nossa solução de virtualização de dados que permite que você acesse dados de diversas fontes, que você consiga criar views combinando essas informações, mesmo que estejam em repositórios distintos, e consiga publicar, permitir que você publique também essas views tanto em ODBC, JDBC ou até como um serviço, como web services. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como faz a instalação. Basicamente, os instaladores da nossa solução, você pode baixá-los através do eDelivery, que é o nosso site, onde é o site onde a Tíbico disponibiliza todos os instaladores. Então, uma vez que você entrou no eDelivery, Tíbico eDelivery, e criou uma conta, né, você vai ter acesso a essa página, e aqui você pode buscar pelos produtos. Aqui já apareceu, então, Tíbico Data Virtualization. Aqui você consegue ter acesso às versões. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual é a versão 8.1. E aqui, basicamente, você pode acessar versões anteriores, né? No momento que você clica para fazer o download, ele abre aqui para você algumas opções. Primeiro, de qual versão você quer fazer o download. E para você também escolher a plataforma, se é Linux, se é X, Windows. Então, eu vou clicar aqui em Windows. Vou aceitar os termos e condições. E aqui você tem duas alternativas. Você pode fazer o download full, né? Você pode fazer o download de todos os componentes da solução. Ou você pode fazer um download individual. Então, se a gente clica aqui no individual, ele abre aqui para a gente as opções, né? Todas as opções que você tem disponíveis para fazer o download. Eu vou explicar cada um desses componentes. Na realidade, eu fiz o download full, né? Da solução. E aí, como a gente consegue visualizar aqui, então eu baixei aqui nessa pasta os principais, eu fiz o download full, baixei todos os componentes. E aqui, como vocês podem notar, eu tenho, por exemplo, o TDV Studio. Basicamente, o que é o TDV Studio? E aqui eu tenho os instaladores para 64 bits e para 32 bits, né? O Studio é a interface de desenvolvimento, é a interface onde o usuário vai criar a conexão com as fontes de dados do desenvolvedor, onde ele vai criar as views, onde ele vai definir toda a parte de permissionamento de acesso e onde ele também irá publicar as views. Esse é o Studio. Esses dois PDFs que aparecem aqui, no fundo, são documentações relacionadas, é a documentação, né, relacionada ao Studio. Aqui também a gente tem o TDV Server. Então, o que é isso? É a camada servidor, que eu também tenho aqui. Se a gente observar, né, um instalador para 64 bits, né? Aqui eu tenho os drivers, que são esses drivers. Os drivers para você fazer a conexão na camada de virtualização de dados. Então, imagine o seguinte, uma vez que você mapeou as fontes de dados, você virtualizou, né, federou esses dados e publicou, como as aplicações irão conseguir acessar, por exemplo, essa view que está publicada na camada de virtualização? É preciso instalar um driver, né, o driver aqui JDBC ou DBC, para que você tenha acesso às informações dessa camada de servidor, essa camada de virtualização. Outra forma também de ter acesso a essa camada é você chamar o URL, que é o endpoint do serviço que foi disponibilizado, né? No caso da view, como a view pode ser disponibilizada através de web service, então uma outra forma seria você acessar o URL. Mas se você quiser acessar via JDBC ou ODBC, você precisa instalar o driver, que estará disponível aqui, na máquina onde você quer chamar, né, o acesso ao TDV.
E aqui a gente tem também o TDV-BD. O que que é o BD? É o Business Director. Basicamente, o Business Director é um catálogo, né, é uma interface onde você pode fazer buscas das views que estão publicadas no TDV. Então, um usuário ele poderia ir ali e digitar, eu quero saber se existe alguma view com determinado nome, de vendas, por exemplo, ou eu quero saber se existe um determinado campo, por exemplo, receita, e em quais tabelas que esse campo aparece. Então, através dessa interface, que é o Business Director, é possível fazer esse tipo de busca através de uma interface, através de um buscador, né? Então, aqui, basicamente, esses são os instaladores. No caso, né, no nosso caso aqui hoje, eu vou fazer a instalação do Data Virtualization Server, típico Data Virtualization Server. Então, aqui eu já irei chamar o instalador. E aqui, como eu comentei, essa é a versão 8, então essa é a última versão. Então, no momento que eu faço, que eu clico no instalador, ele já abre aqui para mim um wizard. E aqui, basicamente, é um passo a passo, né? Então, eu vou aceitar aqui a licença. Aqui ele já pede para que eu escolha uma pasta, né, para a instalação do Data Virtualization. E aqui, o que que ele pede para mim, né? Para eu criar aqui uma chave de criptografia, e aí eu tenho que definir, né, que ele, no caso, para ele criar essa chave de criptografia, eu preciso definir uma senha. Então, eu vou definir aqui uma senha, vou digitar novamente a senha. Ok, vou avançar. Aqui também ele pede para eu definir a senha do TDV Server. Então, o que que ele, no momento da instalação, ele já cria um usuário administrador chamado admin, e ele pede para eu definir uma senha para esse usuário. E ele está falando que a senha tem que ser no mínimo aí de 6 caracteres, tá? Então vamos definir aqui uma senha de no mínimo 6 caracteres, ok? Aqui eu já tenho qual que é a porta padrão para conexão ao TDV, e ele também pede para eu definir uma senha para o repositório. Então, no momento que eu faço a instalação do TDV, ele também instala ali já um repositório de metadados, né? E ele pede para eu definir a senha padrão. Ele disse aqui nesse momento que que a porta 9400 já está em uso, então, por isso, ele pediu para eu escolher uma outra porta. Eu vou escolher aqui o 9433. Ele também pede, né, como um passo da instalação, para que eu defina uma senha para o cache, para o administrador da base de dados de cache. Então, também vou definir essa senha. O TDV, ele permite que você utilize cache, base de dados de cache. E aí, nesse caso, ele tem um usuário que é administrador desse serviço. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo a senha para esse usuário. Ok. Então, aqui, ele já começou a instalação. Então, no nosso caso, como a solução ela está instalada aqui no meu computador, eu abortei o processo de instalação e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, né? Então, a partir do momento que eu instalo a camada de virtualização, ele já traz para mim aqui um cliente instalado e o server. Então, basicamente, o server ele já cria os serviços automaticamente no Windows para o server. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nos services. Vocês veem que a instalação ela é bem simples, né? Basicamente, eu vou avançando, né? Ali, next, next. Então,
Se a gente buscar aqui eu tenho ó, TDV Business Directory. Eu tenho até 2 versões instaladas nesse meu computador, nesse servidor. Eu tenho a base de dados de cache, que eu não preciso me preocupar com essa base, porque ele já instala ela. Eu tenho o serviço do repositório, o server e o Business Directory. Então, ele já cria esses serviços para mim automaticamente e os serviços já estão rodando. Então, basicamente, ele já sobe também esses serviços, ok? E aí, uma vez que eu tenho esses serviços rodando e criado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o Studio, que é o cliente de desenvolvimento, para fazer uma conexão no server. Só para a gente fazer um teste para ver se a solução realmente está instalada. Então, aqui, como podemos ver, ele já abriu para mim o cliente. Ou seja, isso significa que a gente pôde fazer a conexão com o nosso servidor. Então, a instalação do TDV, ela é bem simples. Aqui a gente mostrou para vocês um pouco da instalação no Windows, tá? Um ponto de atenção aqui é que a solução, ela já instala o cliente. No momento que você instala o TDV Server, ele já instala o cliente naquela máquina servidor. Se você está instalando o TDV Server no Linux, ele não vai instalar o cliente, porque esse cliente ele é o Windows. Então, você teria que fazer o quê? Vir aqui nas suas pastas de instalação, pegar essa pasta aqui, esse instalador, né, que é o instalador do TDV Studio, levar até a máquina, sua máquina desktop, onde você quer acessar o server e instalar somente o Studio nessa máquina, e aí apontar esse Studio, né, vou sair aqui, mas basicamente você teria que apontar o Studio para onde está o server. Então, aqui no lugar de eu usar um localhost, eu vou usar o IP, onde está o servidor do TDV, usuário e senha, e aí eu consigo fazer esse acesso remoto à camada de virtualização. Ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Até mais.